Olá, você já sonhou hoje? Sonhos para a vida, sonhos para o futuro? Aqui é Andréa Chagas, professora de arte, e essa é mais uma aula de arte do Se Liga na Educação. E hoje nós vamos falar sobre teatro. Vamos lá, vamos conhecer os tipos de teatro, mas antes da gente falar sobre os tipos de teatro, nós vamos saber quais são os elementos que a gente precisa ter para que o teatro aconteça. São 3 elementos. Eu preciso de uma história, eu preciso de alguém para contar essa história, que é o ator, eu preciso do público, que são as pessoas que vão ouvir a história, vão estar lá presentes também. Então, precisamos de 3 elementos para que o teatro aconteça. O teatro, ele surgiu na Grécia Antiga e naquela época, eles faziam teatro de máscaras, eles utilizavam máscaras. E hoje nós temos aqui conosco a Lu Moderan. Oi, Lu, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Olá! E a Lu vai conversar com a gente sobre os tipos de teatro de máscaras que eram feitos lá na Grécia Antiga. A origem do teatro das máscaras. As máscaras gregas são um símbolo máximo do teatro antigo. Foi a partir do século V a.C. Esses acessórios tiveram a origem nas festas cultuadas a Dionísio. E em seguida foi incorporada aos principais gêneros, a tragédia e a comédia. E ao passar do tempo, essas máscaras deixaram de ser um artefato ritualístico para item teatral. Durante as festas cultuadas a Dionísio aconteciam procissões, que seus fiéis, com o auxílio de fantasias e máscaras, entoavam cantos líricos, que ao passar do tempo deixaram de ser e tornaram-se uma forma totalmente cênica. E vocês sabem como eram feitas as máscaras no teatro antigo? Eram confeccionadas de madeira, argila, folha. Essa aqui, por exemplo, foi feita pela artista plástica Glaucia Niemann, que utilizou isopor, gesso, papel, cola e tinta. Naquela época, as máscaras eram feitas de modo que cobrisse toda a face do ator, exceto os olhos e a boca. Tinha diversas funções em cena. Tá vendo suas expressões? Era para que o público ficasse de longe, pudesse assimilar toda a intenção e o caráter do personagem. E aí, gostaram de saber sobre a origem das máscaras? Que interessante, Lu! Muito interessante a gente perceber que essas máscaras estavam mostrando a alegria e a tristeza do personagem. E o ator colocava essa máscara e ele ficava escondido, porque a máscara era grande e não aparecia o rosto do ator. Então, o estudante que é tímido e que quiser fazer teatro, ele pode fazer o teatro de máscara, não é isso, Lu? Exatamente. Ele vai fazer o teatro de máscara porque ele vai estar escondido atrás da máscara e ele vai botar para fora toda a sua imaginação, toda a sua criatividade para compor o personagem que ele estiver interpretando e criando. Muito obrigada, Lu. Já já eu chamo você novamente para a gente continuar conversando. Ok. Tá bom? A partir do teatro tradicional, nós temos o teatro infantil. E no teatro infantil, nós temos, olha, uma princesa! Olá. Seja bem-vinda, princesa, à nossa aula! Olá, estudantes! Princesa, nós estamos falando sobre tipos de teatro. E agora, já que você veio nos visitar e nós estamos falando sobre teatro infantil, fala um pouquinho para a gente sobre o teatro infantil? Falo sim, mas antes eu queria saber, vocês sabiam que o teatro pode mudar a vida de uma criança? Olha, como? Conta isso pra gente. Bom, ao participar de uma peça de teatro, a criança aprende a trabalhar em equipe e melhorando assim a sua socialização. O teatro também é um ótimo aliado para vencer a timidez, ajudando a melhorar a comunicação verbal e corporal. O teatro é incrível, ele também ajuda que a criança trabalhe a sua criatividade, pois no teatro nós trabalhamos com oralidade, o lúdico e a imaginação, fazendo assim com que as crianças possam criar os seus personagens, cenários e histórias.
Não é demais, professora? Que interessante, princesa! E também você vem dos livros de contos de fadas e para as crianças fazerem um teatro, é verdade que elas têm que ler mais? Sim. Deixa eu te contar uma outra coisa. Vocês sabem quando foi que surgiu o teatro infantil aqui no Brasil? Eu não. Conta pra gente. Foi em 1948, com a peça O Casaco Encantado, escrito por Lúcia Benedetti, que é então a nossa percussora aí do teatro infantil. As crianças que fazem teatro ou que gostam de teatro, isso faz com que elas deem o seu primeiro passo para para serem um futuro leitor. Na maioria das vezes, as peças são sobre contos de fada ou eu quero chamar agora uma pessoa que é uma contadora nata de histórias para falar para a gente sobre o teatro de bonecos, a nossa querida vovó Fofuxa. Olá, Branquinha, minha princesa querida, professora Andreia. Olá, seja bem-vinda, vovó Fofuxa. Obrigada. Ai, como eu gostaria muito, muito mesmo de que as crianças entrassem nesse universo do teatro. E o teatro de bonecos é um dos teatros mais antigos que existem no universo. Você sabia, professora Andreia? Você sabe de tudo, eu sei. Mas conta para os nossos estudantes como que aconteceu isso antes mesmo das pessoas fazerem teatro. Já tinha teatro de boneco? Sim! Conta pra gente, como que surgiu? Isso é muito tempo atrás, desde a época dos Homens das Cavernas. Eu queria muito ficar para escutar a sua história, mas eu acabo de me lembrar que eu deixei uma torta assando no forno. Mas princesa, tem... Peraí, nossa, tem uma torta assando no forno? Tem! Então tudo bem, calma, corre. Nós nos encontramos. Tchau! Obrigada, princesa. Nossa, se tem torta no fogo, tem que correr mesmo. E ela faz uma torta de maçã maravilhosa. Eu quero um pedaço dessa torta também. Eu também. Bom, mas voltando ao assunto, que pena que a princesa não vai poder ouvir, mas a história é que há muito tempo atrás, tia Andreia, acontecia que os pequenininhos das cavernas já brincavam com gravetos, pedriscos e tudo quanto é tipo de bonequinhos improvisados que os historiadores encontram e já tem registros disso há milênios de anos atrás. Sendo assim, o teatro de bonecos é mais antigo que o teatro de atores. Olha que interessante. Então, além deles fazerem suas pinturas nas cavernas, eles também brincavam de teatro? Sim! Além de fazerem músicas com aqueles instrumentos que eles criavam, eles também faziam teatro? Isso, sabia! Olha, as artes estavam presentes em tudo mesmo, bem lembrado. A música, o desenho e o teatro. Então eles deveriam dançar também, né? Também dançavam, é verdade, a dança também é antiga. Nossa, como as artes são antigas, mais antigas que eu, tia Andreia. Olha, vovó Fofuxa, conta pra gente um pouquinho sobre aquele teatro lá naquele país longe. Eu esqueci o nome do país. Bem lembrado, a China. Esse país. Dentro desse teatro de bonecos, a gente vai se lembrar realmente do teatro de sombras. O teatro de sombras tem tudo a ver com a caverna, né? Escuro, luz, fogo. E assim surgia o teatro de sombras. Mas, na verdade, o teatro de sombras chinês, ele foi realmente consolidado e hoje ele é conhecido, né, como o teatro chinês. Porém, ele é antigo tanto quanto o teatro, como todos os outros
outros teatros, como o de bonecos, que nós já falamos. O que acontece? Inclusive, dentro do teatro de fantoches, que é o de bonecos, o teatro de sombras, tem também o teatro marionete, sabe aqueles manipulados com linhas? Ah, sim. Aqueles com as linhas são chamados de marionetes. E também temos um teatro muito brasileiro, lá da terra do Pernambuco, Recife, Olinda, isso! Terra boa! Ih, que delícia! E lá nasceu o Teatro dos Mamulengos. Inclusive, você conhece o Teatro dos Mamulengos, professora? Ah, eu conheço. Eu trabalhei numa escola que também fazia mamulengos, lá no Recife. Legal! E era bem interessante porque juntava o mamulengo com o frevo. Uau! Você gosta de frevo, vovó Fofuxa? Adoro! Mas vamos continuar falando de teatro, viu? Tudo bem. Olha, inclusive, a gente tem vários tipos de mamulengos. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Tá ok. Muito obrigada, vovó Fofuxa. Por nada! Tchau, Eu tchau. que agradeço. Um beijo no coração de todos. Agora, nós vamos conhecer a intérprete da vovó Fofuxa. Vem cá, Andréia, vamos conversar um pouco. Olá! Tudo bem, tia Andréia? Tudo jóia, seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada! Eu tô vendo aí que você tá com outro boneco. Que é isso? Pois é, esses aqui são os mamulengos. Ai, que orgulho que dá, né? Esse aqui são bonequinhos brasileiros. Isso, os mamulengos geralmente são feitos com madeiras, né? A maioria deles são feitos de madeira, mas também tem outros materiais. Olha aqui, ó. Inclusive, acho que o Severino, a vovó comentou do Severino. O Severino, ele é tímido, sabia? O Severino, ele morre de vergonha de tudo, mas ele tá melhorando, ele tá querendo já fazer teatro, então ele vai melhorar muito a timidez dele. Seja bem-vindo, Severino. Pois é, o Teatro dos Mamulengos é outra forma da gente se divertir. Sabe aqueles bonequinhos que vocês têm no quarto, que ganharam um dia, né? Porque vocês brincam também de boneco, não é possível que só com tablet, tipo computador, né? Eles podem ser os mamulengos, vocês podem brincar, fazer um teatro bem bacana, bem legal, né? Ok, agora, Andréia, me fala desse bichinho verde aí que você colocou a mão primeiro. Quem que é esse? Esse aqui é uma cobrinha. Essa é uma cobrinha, ela também é um estilo de mamulengo misturado com fantoche, tá observando? Então o mamulengo, então, ele pode servir como um animal também, não é feito só como uma pessoa. Sim, porque nas histórias, nos contos de fada, a gente vai longe, a gente pode ser o que a gente quiser, os bonecos criam vida, tudo se torna real na nossa imaginação. Mas os fantoches falam, na vida real o bicho não fala. Mas a nossa história eles falam. É ou não é, criançada? Então, no mundo do teatro, todos ganham vida, todos ganham voz. Sim, façam teatro. No teatro a gente pode ser tudo o que quiser. Bacana, né? Ok, beleza. Agora eu vou convidar novamente a Jéssica, a nossa princesa vai voltar. E agora eu quero apresentar para vocês o Interfaces Produções Artísticas. O Interfaces Produções Artísticas é composto por essas 3 artistas, 3 atrizes, e elas vão se apresentar agora. Vou começar pela Lu. Lu Moderan, atriz, produtora, diretora e também professora. Eu sou a Jéssica Souza, eu sou atriz, figurinista, roteirista, por aí vai, e às vezes diretora também. Eu sou Andréia Vilaça, atriz, produtora, professora de artes também. Na verdade, no teatro e no cinema, a gente faz de tudo um pouquinho, viu, tia Andréia? Okay. A gente exerce várias funções. Então vocês, ajuda. além de trabalhar no teatro, vocês também trabalham com o cinema. Sim, muito bacana, uma coisa puxa a outra. Audiovisual. Ok. Incrível. Gente, além delas estarem aqui nos ajudando
com essa contação de histórias sobre teatro das máscaras lá na Grécia Antiga, os contos infantis, que são o teatro infantil, os teatros com bonecos, mamulengos, fantoches, marionetes. Nós temos também vários outros tipos de teatro e elas trabalham com contação de histórias. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho de contação de histórias. Vocês fazem contação de história aonde? A gente tem um projeto chamado A Hora do Conto, né? Que a gente apresenta tanto na rua, nas praças, levar arte para quem muitas vezes não foi no teatro. Então é uma forma, né, da gente democratizar o acesso, né? Então assim, para as crianças que de repente os pais vivem na correria, não tem aquele tempo, a gente leva nas praças e também nas escolas. Olha, nas escolas. Isso. E também não podemos deixar de falar do teatro de arena também, né? Que é nos parques. Sim, então assim, tudo é motivo da gente levar arte, difundir arte. Então, o projeto A Hora do Conto, a gente apresenta nas escolas municipais, estaduais, particulares, levando teatro até as crianças e não precisando das crianças se deslocarem. Então, isso é muito bacana. Sim, o teatro vai até Isso, o teatro vai até elas. Muito bacana. E outra coisa também que a gente gostaria muito, sim, de salientar é que o cinema, ele acaba sendo um caminho também do teatro, né? Tudo tá ligado, mas isso fica para um outro momento, né? Ok. Eu gostaria que vocês falassem pra gente como que acontece a contação de histórias, porque aqui nós temos a princesa, que ela veio toda vestida a caráter, você veio com o traje preto para poder se esconder e apresentar o nosso fantoche, os nossos bichinhos, e a Lu veio com as máscaras, né, que é outro tipo. Como que acontece esse teatro da contação de histórias? Ah, sim. A contação de histórias, né, até por conta, a vovozinha nós temos narradores, temos vários outros personagens, mas a vovozinha é a mais querida, porque lembram da vovó, que sempre conta a história, todo mundo tem aquela lembrança gostosa, né? Então é isso. A vovozinha é o nosso personagem que está sempre contando uma história, e à medida que ela vai narrando a história, vai acontecendo cenas e mais cenas, e a gente vai entrando no mundo da imaginação. E trazendo as crianças. Isso, com muita música, com muita diversão, enquanto está acontecendo aqui, narrando, né? O mundo está se abrindo, não é isso? E levando uma história, uma moral bacana, porque nós estamos precisando disso, né? Ah, então, depois da história, nós temos uma reflexão para as crianças pensarem a respeito daquilo que foi apresentado. Esse nosso projeto começou assim, baseado em reflexões que a gente quer passar, principalmente para o público infantil. Ah, é muito importante. As crianças vão aprender a ler um pouco mais com o teatro e vão também aprender a pensar diferente, melhorar a sua forma de ver o mundo através das histórias e através das reflexões feitas com essas histórias, não é isso? Exatamente. E usando a exatamente. imaginação, dá para criar histórias lindas, as mais lindas. Ok. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Tá bom? Nós que agradecemos. E vamos ao teatro, criançada. Ok. Vou deixar para vocês mais alguns tipos de teatro. Vou deixar também uma atividade para vocês fazerem e depois compartilhar com seus colegas. E hoje, o que nós aprendemos? Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Coletivo, trabalhar junto, trabalhar em equipe. Aqui estão as minhas referências. Estamos encerrando mais uma aula de arte. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!